nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vire as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos neste grande sermão da montanha. Jesus, ele dá uma parada diante daquele povo que estava seguindo só porque ele havia curado pessoas, expulsado o demônio. Aí nós vemos ali também a questão da multiplicação dos pães. E aquele povo gostou de estar seguindo esse mestre. Mas agora Jesus, ele ali na montanha, no monte, melhor dizendo, ali naquele monte, Jesus dá uma parada para o povo e começa agora a explicar. Vocês querem me seguir? Eu vou agora falar para vocês como é que vocês devem me seguir. E se vocês me seguirem, vocês vão ser santos e vocês vão ganhar o reino dos céus. É o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. E ali no final, Jesus vai dizer que nós devemos ser santos como o nosso Pai do céu é santo. Então, se você quiser ser santo, leia esses 3 capítulos, ponha em prática, medite no coração e ponha em prática. E aí Jesus continua com os seus ensinamentos. Então, nós estamos ainda no capítulo 5, lembrando que ainda tem o 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Hoje, o capítulo 5, versículo 38 até o 42. A lei antiga dizia o seguinte, como Jesus fala, olho por olho e dente por dente. Assim era a lei antiga. Se alguém me dá um murro na cara, eu tenho o direito de dar um murro na cara dele também. Se ele me ofende, eu tenho o direito de ofendê-lo. Se matar, eu tenho o direito de matar quem quer que seja também, os parentes ou outras pessoas. E isso estava dentro da lei. Imagina, olho por olho, dente por dente, a lei do talião. Aí Jesus agora com sua autoridade, ele diz o seguinte, eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Então, que isso fique bem claro, meus irmãos. Existem pessoas que são más. Não fique pensando que todas as pessoas são boas, não. Ainda mais nesse tempo aí que a psicologia, né, os estudos científicos vai mostrando que existem os psicopatas. Pessoas que têm a capacidade de matar o outro e ir para o enterro como se nada tivesse acontecido. Nós vamos vendo aí nos nossos jornalismos, não tem aqueles jornalismos aí que eles são assim sanguinários, só mostram mortes, assaltos e tudo mais? Ali nós vemos quanta maldade. A pessoa tem a capacidade de
matar o outro, esquartejar e até comer. Então existem pessoas más, como existem também pessoas boas, mas essas pessoas más, elas precisam entrar num processo de conversão, de mudança de vida, de arrependimento dos pecados, de confissão, para entrar no caminho do bem. Aí Jesus está dizendo, olha, diante das pessoas que são malvadas, não enfrenteis. Não vai lá dar uma de bonzão, não. Né? Nós, católicos, cara, nós não somos bobos, mas olha a prudência que Jesus está nos mostrando, a prudência que nós devemos ter com os malvados, com as pessoas que são más. Nós não podemos ser maus como elas, mas também não vamos chegar a dar uma de enfrentar essas pessoas, porque elas são más. E aí Jesus fala, não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Claro, né, meus irmãos, isso aqui é uma metáfora que Jesus está usando. Ele não está dizendo agora uma pessoa dá um tapa na sua cara e você dá o outro para ele bater de novo, aí depois dá o outro. Não. Jesus está usando uma metáfora para dizer assim, olha, se alguém te dá um tapa na cara, não vai se vingar? Reza por aquela pessoa. Mas nós também não somos bobos, né? Não podemos ser bobos. Claro, vamos evitar, se causou um problema, nós temos aí a justiça, nós temos os advogados, nós temos os juízes, então vamos lá nos apresentar, vamos fazer um boletim de ocorrência, mas da nossa parte nós não vamos enfrentar aquela pessoa e vamos dar um tapa na cara dela também. E vamos fazer o mal para ela. Porque no Antigo Testamento você podia se vingar. Nós, católicos, nós não nos vingamos. Pelo menos essa vingança, como está aí, né, de chegar lá, o cara me deu um tapa na cara, roubou alguma coisa minha, eu vou lá e roubo dele também. Não é isso. Tudo dentro da justiça. Se alguém te fez o mal, vai lá, procura a justiça, um bom advogado, nós temos o direito, né? E aí vai tudo se resolver. Mas vamos evitar qualquer tipo de ação que não condiz. Aí nós olhamos para Jesus Cristo e nós vamos ver as atitudes de Jesus perante ali o Sinédrio, perante Pilatos. Vocês lembram quando Judas deu aquele beijo em Jesus, anunciando que aqueles soldados deveriam pegar Jesus e prendê-lo? E aí, quando Jesus estava lá sendo julgado injustamente, ele estava sendo julgado injustamente. E aí o sumo sacerdote perguntou se Jesus era Deus e foi fazendo aqueles monte de interrogatórios. E aí Jesus respondeu, sim, ele é Deus, sim. E aí tiveram isso como blasfêmia. Aí teve um dos homens lá que deram um murro, um tapa na cara de Jesus, né? Deu um tapa. Aí Jesus disse para ele, na maior mansidão, se eu te fiz alguma coisa de errado, se eu fiz alguma coisa de errado, me mostre. Mas se eu não fiz, por que me bates? Você vê que Jesus não reage dando um murro na cara, um tapa na cara dele. A mesma coisa quando Jesus estava diante de Pilatos. Que Pilatos falou, eu tenho o poder de te soltar, como eu tenho o poder de te prender. Jesus disse, não, eu estou aqui livremente. Se o Pai quiser me soltar,
ele manda a legião de anjos aqui para me soltar, o exército celeste. Mas diante daquelas ações, Jesus ele não revidou. Vocês estão entendendo o que é que o Evangelho está dizendo para nós no dia de hoje e como deve ser o nosso comportamento diante dessas situações? Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Ah, você quer minha túnica? Eu dou tudo para você. Eu vou dar o manto também, para evitar discussões, brigas. O Evangelho de hoje está dizendo, nós como católicos, nós não podemos ser aqueles que vai disseminando o mal. Nós devemos disseminar o bem. É assim que nós devemos nos comportar. São Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz também que diante dos nossos inimigos, ele diz, se o teu inimigo te pede um copo d'água, dê. É o inimigo, é a pessoa que é má. Ela está pedindo um copo de água, dá para ela, dê para ela. Se está pedindo um prato de comida, dê. Aí São Paulo diz, porque aí você vai estar acumulando brasas na cabeça dele, e quem sabe, né, numa atitude dessa, a pessoa que é má, ela se converte, ela muda de vida, porque o destino dos maus é a condenação eterna, e nós não podemos desejar a condenação para ninguém. Por pior que seja a pessoa, nós não podemos desejar a condenação eterna. Então ali nós vamos rezando, vamos pedindo pela conversão dessas pessoas, vamos pedindo pela mudança, vamos evitando qualquer tipo de situação que possa nos levar a uma situação assim muito de vingança, né? A lei do talião com Jesus Cristo ela cai por terra. Agora, enquanto eu estou falando, eu me recordei de uma história, um conto que tinha um homem. Eu já contei aqui muitas vezes, mas já faz muito tempo que eu não falei, que eu não falo. Que tinha um homem que ele tinha um terreno dele, e é desses terrenos assim que são mais inclinados. Então ele ficava na parte de cima, e na parte de cima ele plantou as hortaliças dele, as plantações dele própria, foi ali cultivando e plantando, né? E depois ele ia lá e regava. Ele pegava aqueles baldes de água, subia e para molhar. E embaixo tinha um homem que também tinha. Então o que é que acontecia? O homem, ele se aproveitava do trabalho do outro. Então o outro ia lá, regava, a água descia e molhava o, as, as alfaces dele e assim por diante. E aquele homem, ele ficou furioso. E ele buscou conselho, ele era um bom católico, ele foi buscar o padre, se aconselhou com o padre falava, meu filho, tenha paciência. Mas padre, ele está se aproveitando de mim. Olha a lei do talião, né? O desejo de ir lá se vingar, brigar com o homem e aquela coisa toda que acontece com nós, os meros mortais. E o padre dizia, não tenha paciência. Até quando vai ser assim, padre? Continue, meu filho, fazendo o seu trabalho, cultivando a sua terra. Se ele está se aproveitando, deixe ele se aproveitar. Ou seja, evite as confusões. Depois de um tempo, aquele homem,
que tinha as suas plantações ali na parte de baixo e que estava se aproveitando do que o outro fazia, ele procurou o de cima, o cristão ali, o católico que se aconselhava ao padre, e disse para ele: eu queria saber uma coisa e eu queria que você me ajudasse. Ele: em quê? E o cara já com raiva, né? Ele disse: como é que faz para se tornar católico, se tornar cristão como você? Porque eu, durante esse tempo todo, eu tenho me aproveitado de você. Você tem tido paciência, você nunca veio, brigou comigo, você nunca discutiu, e eu me aproveitando de você, eu disse assim: esse homem é diferente. É porque ele é um católico, é porque eu vejo ele indo à missa. Eu disse: como é que eu faço para me tornar um católico? O homem se converteu com as atitudes boas do católico, embora dentro do católico estava aquele desejo de vingança, mas ele se orientando com o sacerdote orientou ele bem, graças a Deus, e olha o que aconteceu. Estão entendendo o evangelho de hoje? Nós não somos propagadores de maldade. Nós, católicos, nós somos propagadores da bondade. Nós devemos ser bons, como o nosso Pai do céu é bom, como a Trindade, o Deus que nós adoramos, ali só sai bondade. O nosso Deus é bom, nosso Senhor Jesus Cristo é bom, o Espírito Santo é bom, o Pai é bom. Então nós devemos imitar a Santíssima Trindade. Não vamos ser maus. Mas eu já falei para você, não vamos também ser bobos. Né? Tá vendo os maus fazendo a maldade, praticando a maldade, e nós vamos lá, né? E vamos deixando. As coisas não são bem assim. Espero que fique bem, que esteja bem explicado para você entender como deve ser o nosso comportamento. Existe um santo também chamado São Pacômio, e quando eu leio essa passagem do Evangelho, eu me lembro dele também. Era um soldado, era um pagão, e quando ele, indo no encalço, né, naquelas guerras que tinham, eles passando ali pelo um povoado de católicos que estavam ali, e eles eram propagadores de maldade, eles perseguiam também os cristãos, e eles vendo os cristãos dando de comer para eles, que estavam tudo cansados, e dando de comer, dando de beber para eles. Aí aconteceu também a mesma coisa com a história que eu contei antes dessa. São Pacômio, vendo a bondade daqueles homens, eles perguntaram quem eram eles, falaram que eles eram católicos, que eles eram cristãos, e aí ele pediu para ser batizado, e ele foi para o deserto para se penitenciar, para levar uma vida silenciosa, para levar uma vida com Deus. Que a tua bondade contagie a maldade dos maus, para que os maus se convertam e, se convertendo, possam se tornar bons. E aqueles que não são católicos, que através da tua bondade, da minha bondade, eles possam se converter e se tornar bons católicos,
se convertendo, se tornem católicos, e os católicos que estão numa vida errada, que através da tua bondade, eles também se tornem bons. E peçamos a Nossa Senhora a graça da conversão, peçamos a ela que nós não morramos em pecado mortal. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.